Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar da PetroRio ou PRIO, né? Porque eles mudaram aí de logotipo, negociado aí na bolsa com o ticker PRIO3. Eu aqui no canal gosto muito de falar de ações de dividendos, então para quem está acostumado a ver meus vídeos aí, já está acostumado a ver ações de dividendos, mas eu também gosto de fazer vídeos aí sobre ações de empresas que são menores e que têm bastante potencial de crescer, e na minha opinião a PRIO é uma empresa assim. E se você é novo aqui ou nova aqui, né, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. E claro, também vou falar aqui sobre os riscos, mais para o final do vídeo, né, vou mostrar quais os riscos aí de investir na PetroRio. Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A PetroRio aqui, que já apresentou, né, um desempenho financeiro muito bom no segundo trimestre de 2022. A gente pode ver aqui que na parte de receita total houve um aumento de 95% na receita comparado aí ao segundo trimestre de 2021. Se for fazer uma comparação semestral aí, então esse aumento aí na receita total é até maior, de 120%. O resultado das operações teve um aumento de 117%. Então, um resultado excepcional. Na comparação semestral, também maior, 141%. A margem EBITDA aí, na comparação segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021 teve um aumento de 127% o EBITDA, né? E a margem EBITDA um aumento de 9 pontos percentuais. E o lucro chegou a 139, quase 140 milhões de reais. Então um aumento aí de 112% de um ano para outro. Então esses resultados aqui, na verdade, muito fortes, já refletindo aí a melhoria de eficiência da companhia. Claro que também isso é impactado pela alta do barril de petróleo nos últimos anos, nos últimos meses, né, nos últimos 12 meses aí teve uma alta bem importante no preço do barril de petróleo, mas isso aqui também premia a eficiência da empresa e eu vou mostrar por quê. E aqui a gente já tem aí uma bela amostra, né? Porque no segundo trimestre de 2021 a gente vê que a produção aí diária, né, estava de 31 mil barris aí por dia, e no segundo trimestre de 2022 essa produção subiu para 33 mil. Então a produção não subiu tanto assim do segundo trimestre de 21 para o segundo trimestre de 2022. No entanto, além da alta no preço aí do barril de petróleo, né, pelo mundo, né, que aconteceu essa alta aí no mercado de petróleo, a gente vê que teve uma redução do lifting cost. Esse lifting cost é, na verdade, o custo, né, quanto que custa para a empresa extrair o barril de petróleo, né, lá das profundezas, né? Então, o petróleo ele fica lá nas profundezas e a empresa precisa, então, através da sua tecnologia, né, conseguir extrair esse petróleo. Então, esse lifting cost nada mais é do que o custo para a empresa extrair esse petróleo. E a gente vê aqui que esse custo ele era de mais de 14 dólares no ano passado, mas agora esse custo ele está em pouco mais de 11 dólares. Então uma queda aí de 22% no lifting cost. Isso aqui, claro, faz com que sobre mais dinheiro no caixa da PetroRio. E uma coisa muito importante aqui, então, de a gente observar é que isso, claro, aumenta a margem da companhia. Então, o preço do barril do petróleo subiu bastante e o lifting cost caiu. E é bom sempre ressaltar que esse lifting cost que foi registrado no segundo trimestre de 2022 é o menor já registrado na história da companhia. Então, se a companhia está conseguindo extrair petróleo, né, a um preço mais barato, isso obviamente é por conta da eficiência da companhia, e a PetroRio ela já tem um certo histórico aí, então, de redução do lifting cost, agora chegando no menor da sua história. E, obviamente, então, isso refletiu também na posição de caixa. A gente vê aí uma posição de caixa no segundo trimestre de 2022 de 1 bilhão 252 milhões de reais. Se a gente for ver aí no começo de 2020, então essa posição de caixa era muito menor. Isso mostra o crescimento explosivo mesmo que a PetroRio teve nos últimos anos. E as empresas aí de petróleo e gás, né, essas empresas como a PetroRio, elas costumam então mostrar aí os dados operacionais mês a mês. E se a gente for ver os dados operacionais de junho, né, que ela divulgou em julho, justamente aí está em linha com o que foi mostrado ali no segundo trimestre, né, uma produção aí diária de mais ou menos 33 mil barris de petróleo aí por dia. E uma situação muito importante que é um fato relevante, né, que em julho a PetroRio demonstrou que é o início de produção do poço ODP4, que fica no campo de Frade. E
isso então, com essa produção aí inicial, né, do poço, demonstrou que esse poço ODP4 vai produzir cerca de 15 mil barris de óleo por dia. Então isso é superior às previsões iniciais, né? E vai dobrar a produção do campo de frade, então vai aumentar aí a produção da companhia em 45%, porque ela vai sair desses 33 mil barris aí por dia para produzir 48.500 barris por dia, mais ou menos essa estimativa. Então isso obviamente vai aumentar a receita da companhia e nos próximos trimestres aí a gente deve ver então esse aumento de produção e mais aumento de receita. E voltando a falar do lifting cost, que é muito importante aqui, a própria PetroRio nos seus resultados ela diz ali que a redução desse lifting cost é a melhor e mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent. Claro, o petróleo Brent a gente não tem como saber qual que vai ser o preço do barril de petróleo amanhã, isso oscila todos os dias e é por essa razão também que essas empresas como a PetroRio elas oscilam bastante na bolsa, as cotações a curto prazo elas tendem aí a refletir justamente o valor do petróleo, né, o valor de negociação do petróleo no mercado mundial. Então isso é muito normal, é de se esperar para quem investe em PetroRio que ela tenha uma volatilidade grande em curto prazo, né, muito por conta do preço do petróleo. E se a gente for observar então o lifting cost aí é realmente, né, a redução do lifting cost é a melhor proteção, porque simplesmente a gente não tem como prever, não tem como saber se o barril de petróleo amanhã ou depois vai a 120 dólares, 130 dólares, ou se ele vai baixar, vai a 70, 60 dólares. São ciclos, isso muda muito, tem muito do macroeconômico, de situações geopolíticas que influenciam isso. Então, o que a empresa tem que fazer é focar no que ela tem controle, e o que ela tem controle é melhorar a sua tecnologia, né, os seus procedimentos para reduzir o lifting cost. Então aqui embaixo a gente vê um gráfico bem interessante, o Brent aí sendo representado, o Brent médio, né, o preço médio do petróleo no mercado mundial aí sendo representado pela cor cinza, e na cor verde aí, azul turquesa, enfim, a gente vê o lifting cost, e a gente vê que no último ano realmente teve uma disparada do preço de petróleo, mas também teve uma redução do lifting cost. Então a empresa focando naquilo que ela tem controle, mesmo que o preço do barril do petróleo amanhã ou depois esteja menor, a empresa ainda vai conseguir fazer bons resultados, porque se o preço do petróleo cair aí para 70, 60 dólares, o fato é que o lifting cost dela está em 11 dólares e ela está trabalhando para diminuir isso cada vez mais. E, claro, existem outras notícias muito boas relacionadas a PetroRio, por exemplo, o campo de Wahoo, né, que já teve aí o projeto de engenharia finalizado, então já está numa fase final aí, e o campo de Albacora Leste, que vai aumentar bastante também a produção da PetroRio para frente, que esse processo de transição aí já foi iniciado pela PetroRio. A PetroRio comprou, né, esse campo aí da Petrobras, esse campo de Albacora Leste faz parte dos planos de desinvestimento da Petrobras, e ela comprou esse campo, né, e vai poder melhorar bastante aí a sua produção nos próximos anos. E mesmo a empresa fazendo várias aí aquisições, né, e buscando expandir aí a sua produção, seus negócios, a gente vê que o índice de alavancagem dela está muito bom. Ela na verdade está com índice de alavancagem negativo, ou seja, em menos 0,2 vezes, o que significa que a companhia tem mais caixa do que dívida. Então isso eu acho algo bem interessante para uma empresa de menor porte, né, que está expandindo. Então, mesmo numa fase de expansão, de muito investimento, ela tem mais caixa do que dívida. E aqui nos próximos passos é que a gente vê já os riscos, né, de se investir em PetroRio. O primeiro risco aí, com certeza, são as oscilações de curto prazo, como eu falei. Então, a pessoa tem que ter estômago para investir em PetroRio e em empresas dessa natureza, porque as cotações dela em curto prazo elas vão seguir realmente o mercado mundial aí de petróleo, né? Então elas vão cair e subir muito sem sentido, mas a longo prazo, obviamente, as cotações elas tendem a seguir os lucros. E os próximos passos da PetroRio aí são bem otimistas, mas a gente tem que observar que, claro, esse é um mercado altamente regulamentado, então pode haver, né, algum problema regulatório, por exemplo, para aprovar o plano de desenvolvimento de Wahoo, ou algum problema no momento lá de assumir a operação de Albacora Leste. Então tudo isso é algo a ser observado com uma certa cautela. Claro que a empresa já mostrou muita eficiência, tem tudo para dar certo, na minha opinião, mas são riscos. Pode ser que alguma situação ocorra no meio desse caminho aí, que a empresa enfrente algum problema no campo de Wahoo, que enfrente algum problema no Albacora Leste. Tem também um campo aí que a empresa está negociando, que é a Albacora Oeste, que pode aumentar ainda mais a produção. Então isso já está de certa forma precificado na cotação da empresa, e
se algo ocorrer fora do planejado, pode frustrar um pouco, pode realmente tirar um pouco de valor. Mas, na minha opinião, no geral, é uma empresa bem redondinha, uma empresa que tem boas perspectivas e que já tem um bom histórico, então por isso que eu digo que provavelmente isso aqui vai dar certo, na minha visão, claro. Aí você tem que estudar a empresa para saber se na sua visão isso aqui você acha que provavelmente vai dar certo ou não. E eu estou aqui no Scanner Pro, do Scanner da Bolsa. Se você tem interesse em conhecer a plataforma, entra no link aí embaixo na descrição. E aqui eu já coloquei aqui então os fundamentos aí da Prio, né? A gente vê aí que ela tem um PL de 8 vezes, então esse PL aí é um PL bom, né? Um PL aí que mostra que a PetroRio está com um certo desconto e um EV/EBITDA de 5 vezes. Então, na verdade, esse PL e esse EV/EBITDA aí, na comparação histórica da própria PetroRio, mostra aí que tem um certo desconto. Então, por essa razão, acredito que PetroRio é uma ação que tem um certo desconto nesse momento, que já tem um histórico de eficiência, que vem melhorando cada vez mais os seus procedimentos e que tem já um crescimento aí previsto, né, nas produções aí do barril de petróleo. E mesmo que amanhã ou depois esse preço do barril de petróleo ele caia, o fato é que PetroRio está com lifting cost baixo e provavelmente ela vai continuar fazendo caixa. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da PetroRio e de outras ações também. Respondam aí. Eu tenho o botão de valeu agora aqui no YouTube, então você pode contribuir com o crescimento do canal e deixar um comentário aí que vai ficar destacado dos outros. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima.